Bom, e por falar em contas, né, o relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, afirmou que o relatório será concluído ainda hoje e apresentado aos líderes da Câmara durante uma reunião na noite desta segunda-feira, ali para tentar costurar um texto, então, que seja consensual. O relator não antecipou os pontos, segundo ele, para não travar as discussões. A intenção, então, é votar na terça ou quarta-feira o texto final em plenário. Portanto, Cláudio Cajado tem garantido que vai buscar aí um acordo que seja possível para ter os votos totais que garantam a aprovação da matéria. Ainda não se sabe se o ministro Fernando Haddad vai participar dessa reunião de hoje à noite, mas ele tem se empenhado pessoalmente na articulação política para aprovação do texto. Inclusive, Haddad se encontra hoje com o presidente Lula e também com líderes de partidos da base e da oposição. A ideia é convencer da necessidade de aprovação rápida do arcabouço e também da retirada das entraves ao texto. Ainda a discussão sobre a possibilidade dos deputados fazerem emendas. Mesmo sendo regimental, o Planalto quer que não haja nenhum tipo de mudança no texto depois dele ser apresentado pelo relator. Isso daria mais celeridade à tramitação do arcabouço, que deve ser votado no plenário da Câmara em regime de urgência e depois ser encaminhado para o Senado para sua tramitação. Felipe, ponto importante, Uma semana D, inclusive, para o governo. Há uma grande expectativa para a votação, inclusive, aí deste texto final do arcabouço fiscal. Lembrando que o arcabouço foi apresentado no 29 ali de março, no finalzinho do mês de março. Ainda, agora essa grande... Março não, mas abril, Tô perdida aqui no tempo. Março. Foi março, tá certo. Estamos em maio aqui, tô já perdida no tempo. Abril inteiro, a gente discutindo aquele PowerPoint do governo, do Ministério da Fazenda. Várias questões ainda, ali, acho que importantes que precisam ficar melhor sinalizadas e claras, principalmente o que o próprio Cláudio Cajado vem defendendo, aquele ponto, que é muito sensível, que retira a responsabilidade do governo em caso de não cumprimento de metas. Há uma grande expectativa em relação a como que deve ficar essa questão do texto, O texto em si retira totalmente a aplicação de qualquer tipo de penalidade ali no caso de não cumprimento de meta. Um outro ponto também que tem incomodado bastante o próprio Partido dos Trabalhadores, ali a espinha dorsal desta proposta é que no ano seguinte em que o governo não cumprir a meta, vão ser adicionados alguns gatilhos. Por exemplo, não pode dar aumento para funcionalismo público. Isso aí, muito provavelmente, ainda deve ser muito discutido, uma grande pedra no sapato aí, inclusive, do próprio governo, assim como há uma grande expectativa sobre essas discussões que ainda precisam ser analisadas e feitas com os ajustes finais aí no texto do arcabouço fiscal. Então, Cláudio Cajado, que era para ter apresentado na última quinta-feira o texto, aguardou ali, inclusive, a volta de Lira, a volta também de Fernando Haddad, que estavam fora do Brasil, para, então, apresentar, e ainda aí há uma expectativa que isso aconteça até no período ali por volta do meio-dia, 13h, então que o primeiro, uma parte mais preliminar aconteça dessa apresentação, e aí sim ele se reúne à noite com os líderes da Câmara para tentar discutir e bater o martelo, então, sobre as alterações, Felipe, exatamente antes de levar a plenário. Pois é, Paula, essa discussão, até mesmo interna no Partido dos Trabalhadores, sobre a possibilidade de apresentar emendas ou não apresentar emendas, acaba também dificultando um pouco esse avanço, Porque o relator Cláudio Cajado quer deixar tudo consensual ali, tudo ajeitado com os líderes para que haja uma votação mais rápida na Câmara dos Deputados. No entanto, existem parlamentares do próprio Partido dos Trabalhadores e outros partidos, inclusive, que querem abrir a possibilidade de fazer emendas, de fazer os seus apartes, de apresentar ideias para o texto do arcabouço. O governo, o Palácio do Planalto, o Ministério da Fazenda, quer que isso não aconteça, até mesmo para poder trazer essa celeridade, para ser colocado em votação em regime de urgência, que é aquele que não precisa passar por todas as comissões, já ser levado à votação do plenário e aí, posteriormente, rapidamente, já ser enviado para o Senado. Para quê? Para que o governo tenha esse arcabouço votado rapidamente,
para que haja possibilidade também de discussão de reforma tributária, para que haja possibilidade de discussão de alguns cortes ali em alguns gastos que o Ministério da Fazenda e do Planejamento tem dito que são necessários para complementar o arcabouço fiscal e tirar esse tema da frente, né? Tirando esse tema da frente, o governo vai poder até mesmo, Paula, olha só, cobrar a queda dos juros, né? O governo está com isso muito na mente, né? Vota o arcabouço fiscal, apresenta ao Banco Central aquilo que vai passar e aí o Banco Central teria a possibilidade de poder cair o juro. A gente lembra até no próprio comunicado, na ata, entrevistas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem falado que o arcabouço fiscal por si só não vai fazer cair o juro, mas assim que o arcabouço fiscal tramitar no Congresso, sair, todo mundo saber exatamente o que foi colocado, o que não foi colocado, o que está no teto, o que não está no teto, quais são as condições das contas públicas, aí sim o Banco Central vai poder ter uma possibilidade de analisar melhor os dados e saber se pode ou não derrubar os juros, se pode ou não abrir um espaço para derrubar os juros. Então, essa é uma condição muito importante, né? Dar essa celeridade, trazer essa rapidez na votação e é a única coisa que o governo está de olho, na rapidez na tramitação.